estou estudando o livro de Juízes a partir do capítulo 1, questões da continuação da conquista, do 1 ao 36. Questões da Judá penetra no sul de Canaã. O capítulo 1 estabelece o padrão da mistura do sucesso com o fracasso, dando pistas do porquê de algumas tribos fracassarem e outras terem sucesso. O retrato geral está em harmonia com o de Josué, mas em Juízes, o fracasso é destacado como pano de fundo para a ação libertadora de Deus. A presença de enclaves cananeus é mostrada como tendo função própria. Tudo isso dentro da estrutura da aliança deixada como legado de Moisés e Josué. 1.1 Depois da morte de Josué, a linha inicial, ou círculo, liga Juízes com Josué. Josué 24 ao 29. Não quer dizer 24, do 29 ao 31. Como uma obra histórica intimamente associada. Um relato detalhado da morte de Josué segue mais tarde. Juízes é basicamente um relato da reação de Israel à perda do seu grande líder. Os israelitas perguntaram ao Senhor: quem de nós será o primeiro a... Juízes apresenta um retrato da conquista que às vezes é considerado discordante do de Josué 1 ao 10 no caso. No entanto, o editor do material de Juízes obviamente tinha a intenção de colocar esses incidentes como subsequentes ao término do período anterior. Primeiro se refere não à batalha inicial da tomada da terra, mas ao primeiro ataque após a operação da conquista. Em virtude da falta de Josué, as tribos pediram um oráculo para determinar a ordem da batalha. Confira 20:18. Talvez tenham buscado o oráculo num santuário, por meio da arca ou por meio de objetos de revelação de oráculos, como lançar sortes. Versículo 2. Judá junto com Efraim e Manassés, a casa de José. Versículo 22. Considerado o líder das tribos. Versículo 3. Seus irmãos de Simeão. Simeão era irmão de sangue de Judá e mais tarde foi absorvido por esta tribo. Território que nos foi designado Goral. Na base dessa narrativa está Josué 15 acerca de Judá e 19 do 1 ao 9 Simeão. Deus, como soberano, estabeleceu o plano. As tribos simplesmente tomam posse da sua parte. Versículo 4. Os cananeus e os ferezeus, dois dos tradicionais sete povos. Cananeus com amorreus é o termo mais amplo em geral. Pouco se sabe dos ferezeus. O termo talvez seja um título denotando habitantes de cidades não muradas. Confira termo de AB equivalente a matuto do campo. Mataram. A palavra no hebraico é um termo geral para denotar a derrota do inimigo. Mataram. NVI em TLH pode dar uma ideia errada. Bezek, tradicionalmente Kirbet, entre Nablus e Bet-Sean. Judá então entrou pelo leste e tomou uma cidade cananeia em Manassés antes de se voltar ao sul para Jerusalém. 1 Samuel 11:8, que dá apoio para a localização no norte.
Versículo 5, Adoni-Bezeque, ou o príncipe de Bezeque. A Septuaginta lê Adoni-Bezeque nos dois relatos. As duas histórias têm diferenças significativas. Versículo 6. E lhe cortaram. A mutilação é atestada também em Mari, no Eufrates e no grego clássico. Ela tornava a vítima incapaz para a batalha. A intenção pode ter sido também profanação ritual, o inverso de Êxodos 29 e 20. O próprio Adoni-Bezeque reconhece a justiça desse castigo. Versículo 8. Uma aparente contradição de Josué 15:63 e Juízes 1:21. Duas soluções têm sido propostas desde Joséfo ou até antes dele. Letra A, somente a cidade baixa foi tomada, permanecendo a cidadela nas mãos de Jebuseus. E letra B, a cidade foi capturada, mas não ocupada. Incendiaram os textos do Antigo Testamento, especificam quais cidades foram queimadas. Josué 6:24, Jericó 8:28. Nenhum registro arqueológico preserva esse incidente. R. Pierce Hubbard, The Topography of Ancient Jerusalem, 1966, página 137, sugere que a Jerusalém de Juízes 1:8 era um povoado numa colina localizada a sudoeste da cidade. Versículos 9 ao 20. A campanha de Judá no sul, a serra no Negueb e a Cefelá são regiões distintas. O que se quer dizer aqui são as montanhas entre Jerusalém e Hebrom, o semideserto no noroeste do Sinai e as colinas baixas que dividem a planície costeira e as montanhas. Nem em Josué 10:40, nem aqui vale ou planície costeira, hebraico Ha-Emek, ou planície costeira é confundido com a Cefelá, como ocorre em alguns comentários. Os versículos 18 e 19 tratam da planície, uma região possivelmente incluída na Grande Judá, mas fora dos limites das partes destinadas às tribos. A impressão é de uma penetração bem-sucedida por parte de Judá, mas os do clã de Caleb, os quenezeus e os queneus, em resposta à orientação divina, até que o povo está obedecendo completamente a ordem do Senhor. Versículo 10, Hebrom, Judá. Versículo 20, e Josué 15:13, tomou Hebrom, a cidade central da região montanhosa do sul. Algumas versões acrescentam que eram filhos de Anak. Ao fim do versículo 11, avançaram. Hebraico ele foi. Confira Josué 15:15 ao 19. Algumas versões harmonizam o verbo com o versículo 10. Marchou, fazendo Judá ser o ocupante de Debir. Mas, na realidade, era Caleb, pertencente à tribo de Judá. Debir, uma cidade importante da região montanhosa do sul, originariamente chamada de Cidade do Livro, foi identificada com Tel Bet-Mizim, a 18 quilômetros a sudoeste do Hebrom, mas não na região montanhosa, como Josué 15:49 sugere. Pesquisas recentes tendem a favorecer Gibet Rabut, a 300 quilômetros a sudoeste de Hebrom, que permite uma identificação melhor com as fontes superiores e as inferiores, do versículo 15, versículo 13, irmão mais novo de Caleb. A NVI
deve ser preferida a NTLH, pois a expressão pode ser uma referência tanto ao Daniel quanto a Kenaz. Versículo 14. Ela o persuadiu a pedir. A BJ segue a Septuaginta e faz dele o instigador do pedido. Versículo 15. Fontes, hebraico gulot, possivelmente poças d'água ou lençóis subterrâneos. Os escavadores de Kirbet Rabut descobriram duas fontes num desfiladeiro próximo, que os árabes chamam de fontes superiores e inferiores. A referência às fontes aumenta a impressão de bênção e fertilidade. Versículo 16, Queneu, Êxodos 18:1 e Números 10:29. Associam esse clã aos midianitas. O seu nome pode significar uma relação com o trabalho em metais. Números 10 mostra o conhecimento que tinham do deserto e provavelmente explica o seu relacionamento de aliança com Israel. Cidade das Palmeiras, provavelmente Jericó. Arad, provavelmente não Tel Arad, mas próximo de Tel Elmi. Confira Números 21:3 entre o povo. Com os amalequitas, NTLH representa uma emenda do texto. Versículo 7, Ormar. Ver Números 21:3 relacionado ao verbo Aram e ao substantivo Eren, que significa a destruição cerimonial total do que havia sido dedicado ao Senhor. Versículo 18. Homens de Judá conquistaram. A Septuaginta inverte o quadro. Judá não conquistou. Possivelmente essas cidades foram tomadas parcialmente antes de 1200 a.C. e depois dessa data passaram a fazer parte da Pentápole dos filisteus, em que Judá não expulsou os habitantes dos vales, uma referência à área dessas cidades. Ferro, somente mais tarde Davi aprendeu o segredo da fusão de minérios com os filisteus. 1 Samuel 3, do 19 ao 22. Letra B, o fracasso de Benjamim em Jerusalém. 1:21. A locução-chave, o Senhor estava com eles, dos versículos 19 e 22, está faltando aqui. Essa é a primeira violação real do padrão da obediência. Letra C, a tribo de José conquista Betel. 1 do 22 ao 26. Versículo 22. Tribos de José, geralmente Efraim e Manassés, mas pode incluir também Benjamim. 2 Samuel 19:20, em que um benjamita, Simei, está falando com Davi, ou as tribos do norte em geral. O Senhor estava com eles, assim como com Judá. A AB segue a Septuaginta. Judá estava com eles, mas isso parece ignorar o paralelo óbvio com o versículo 19. Versículo 23. Betel, uma cidade importante, provavelmente a atual Beitim, a 18 quilômetros ao norte, a atual 18 quilômetros ao norte de Jerusalém, na região central de Canaã. Não se registra nenhuma conquista de Betel em Josué. Versículo 24. Como entrar na cidade? Em hebraico, Mebu. Não o portão, mas provavelmente uma entrada subterrânea. 2 Samuel 5:8. Lhe pouparemos a vida. Em hebraico, faremos resede com você. O termo tem conotação de aliança. Josué 2:12. Versículo 26. Hititas, provavelmente, um nome geral para os sírios do norte e não o Império Antigo na Turquia. Nada se sabe da Nova Luz.
Letra D, enclaves não conquistados no norte de Canaã, 1 do 27 ao 36. O restante de Juízes 1 retoma o fio primeiramente citado no versículo 21. O tempo verbal, hebraico lo oris, ele não expulsou. Sugere que a tribo em questão aqui poderia e deveria ter capturado essas cidades. A sua presença era o testemunho claro da desobediência e suas consequências. As cidades formam 3 grupos distintos. Versículo 27, Bet-Sean, Taanach, Dor e Bleá, Meguido. Dor como porto e Bet-Sean na confluência dos vales do Jordão e de Jezreel são citadas junto com Ibleã, Taanach e Meguido, que protegiam 3 grandes passagens pela cadeia de montanhas do Carmelo e de fato cortavam a herança de Israel em 2 partes. Versículo 29, Gezer, Monte Eres, provavelmente Bet-Semes. Aijalon e Saalbim, junto com Jerusalém. Versículo 21. Essas cidades formavam uma cunha entre Efraim e Judá no sul, provavelmente explicando o motivo desta tribo não ter sido chamada para lutar no exército de Baraque. Juízes 4 e 5. As cidades restantes estão no norte da Galileia, ou na costa acima de Haifa. Versículo 34. Os amorreus confiaram à tribo de Dan. A ausência de referência a filisteus indica uma data antiga. Confira o capítulo 18, versículo 36. A fronteira dos amorreus ia da subida de Acrabim até Selá e mais adiante a BJ segue a Septuaginta e muda amorreus para edomitas. Assim, explicando por que uma linha que aparentemente ia de Berseba para o Mar Morto e adiante é mencionada. De qualquer forma, o versículo todo é complicado. 2. Conclusões pactuais acerca de outras conquistas. 2 do 1 e 3, 6. Toda essa seção liga o capítulo 1 com os ciclos dos juízes, começando em 2.7. O capítulo 1 estabeleceu o padrão, mas fez somente referência velada ao acordo pactual ou à sua instituição central, o santuário. Em 2.1 e 3.6, introduz-se novamente a aliança e se apresentam os resultados da obediência parcial. A sessão se divide naturalmente em 4 partes. Cada uma enfoca um participante diferente do drama. Primeiro aparece Javé, 2 do 1 a 5, confirmando a sua aliança, mas modificando a sua operação real para o futuro. Depois Josué, 2 do 6 ao 10, até aqui a força espiritual por trás da conquista, até mesmo por um período após a sua morte, sai de cena. Os versículos 11 e 19 resumem a reação de Israel, que está na base dos 12 capítulos seguintes. Finalmente, a função dos povos, indicada em 2.3, é apresentada em detalhes. Essa sequência fornece um resumo editorial das maneiras em que a obra pactual de Deus está sendo realizada. Teologicamente, demonstra que a aliança é dinâmica e não estática, uma resposta ao povo de Deus, como também uma orientação dentro dele, embora Deus seja a personagem predominante. Há uma tensão constante entre a sua obra salvífica e as iniciativas humanas. Letra A nova estratégia de Deus para o período. 2 do 1 ao 5. O novo período começa com a mudança do santuário de Gilgal, no Vale do Jordão, para um lugar dentro do país. Boquim, os que choram, a localização
é incerta, mas a Septuaginta especifica para Boquim e Betel. Ver comentários de 20.18. Versículo 26. O anjo do Senhor, aqui não há referência a Ari, mas tanto a arca quanto o anjo, hebraico Malak, mensageiro, indicam a presença de Javé, sem a qual nenhum santuário poderia reivindicar legitimidade. Tirei vocês do Egito, uma fórmula de aliança. Êxodo 19:4. Versículo 2. Vocês não farão acordo. Um acordo ou aliança sempre continha condições, e a responsabilidade de Israel está delineada no versículo 2 como base para o curso a seguir. O relacionamento da aliança com os cananeus incluiria a aceitação dos deuses deles, suas práticas agrícolas e, portanto, práticas cerimoniais e os padrões morais deles. Tudo isso era incompatível com o compromisso já assumido com Javé. Porque vocês não me obedecem? Vejam o que fizeram. NTLH traz à tona o tom da admoestação. Era impensável um povo dar as costas ao seu Deus, ou Deus até para padrões do Oriente Médio. Jeremias 2, do 10 ao 13. Versículo 3. Não os expulsarei. Ampliado em 2:21 e 3:6. Serão seus adversários. Literalmente, eles serão para vocês como costas. Hebraico Sidim. Números 33:55, em que a própria Nivei traduz essa expressão assim: espinhos em suas costas, possivelmente o original desse texto também. Aparentemente, a Nivei segue a RSV inglesa, que aqui em Juízes 2:3 muda costas Sidim para adversários, Sarim. Enquanto a Neb toma Sidim de um original acadiano, Sadu, que significa rede ou armadilha. Driver, página 6. A Neb parafraseou a expressão toda como uma metáfora relativa à armadilha, em que tanto os cananeus quanto os seus deuses participam na sedução de Israel. Letra B. A despedida de Josué. 2 do 6 ao 10. O grande líder é agora oficialmente tirado de cena. Juízes 2 do 6 ao 10 liga o livro à conclusão de Josué e explica a mudança do padrão predominante da conquista para o padrão delineado em Juízes 2:11. Os versículos 6 ao 10 são citados em Josué 10b. É uma nota explicativa editorial acerca do fracasso da terceira geração, que essa última geração não conheceu. Neb reconheceu uma palavra comum no contexto da aliança, Amós 3:2. Javé nem suas obras devem ser considerado uma falha indesculpável. Nenhuma geração do povo de Deus pode sustentar por muito tempo a sua vitalidade somente na força de antigas tradições. Versículo 9. Timnat Eres, Josué 19:50 e 24:30, em que a metátese resultou em Timnat Sera. A forma e a localização originais ainda são questões debatidas. Letra C. O padrão de reação de Israel. 2 do 11 ao 23. As condições da aliança foram confirmadas. O grande líder da aliança se foi e se espera agora para ver como Israel vai reagir. Como é a geração que não conhecia o Senhor, que está em vista aqui. O resultado é previsível. Um padrão de ciclos repetidos estabelecido nos versículos 11 a 23, servindo como resumo da ação no restante do livro. O ciclo vai da primeira rebelião para a segunda, a derrota e a escravidão. Versículos 14 e 15.
com base no versículo 18 e diversas referências posteriores. Podemos supor que, sob o peso da sua aflição, o povo gemeu ou clamou ao Senhor. Confira 3, 9 e 15. E o padrão anterior observado no protótipo de toda a escravidão, Êxodos 2, 23. Finalmente, em resposta à situação deplorável de Israel, o Senhor levantou juízes para libertar o povo. O período da libertação era, na maior das hipóteses, um tempo de obediência limitada, versículo 17. E logo após a morte de cada juiz, o ciclo começava de novo. Pode-se observar no processo uma deterioração progressiva. Versículo 19. O povo voltava a caminhos ainda piores. Um padrão fundamental para a orientação teológica geral do livro. Na conclusão, os editores apresentam a razão teológica da existência do padrão predominante de fracasso e declínio, apesar da presença de uma série de libertadores. A terminologia é novamente a da aliança. Vemos agora pela primeira vez como até mesmo a natureza parcial da conquista de Josué foi uma expressão do plano da aliança de Javé. Versículos 11 e 13. Baalins, embora o deus cananeu da chuva e da fertilidade, Baal, fosse a principal atração para os apóstatas de Israel, havia diversas manifestações locais dessa deidade. O versículo 13 casa Baal com a sua consorte Astarote, um par bem conhecido por sua associação com a fertilidade na literatura ugarítica do norte da Síria. O culto a esses dois deuses incluía diversas práticas imorais e degradantes, todas fazendo parte do sistema religioso fundamental para a agricultura cananeia e para a sua compreensão da natureza. Para o javismo, a sua visão da fertilidade, resumida em Deuteronômio 28, 11, 12, 23, 24. Não havia possibilidade de adaptação. Versículo 14 e 15. Ele os entregou nas mãos de invasores que os saquearam. Ele os entregou aos inimigos ao seu redor, aos quais já não conseguiam resistir. Vitória ou derrota, assim como fertilidade ou seca, são consideradas consequências do controle soberano de Deus sobre este universo. No Antigo Oriente Médio, diversas forças conflitantes tinham de ser resultadas ou aplacadas em épocas de guerra. Aqui, a causa da derrota é clara e simples, conforme lhes havia advertido e jurado na sua aliança. Deuteronômio 28, 48. Assim aconteceu. Verso 14, invasores. Aneb traz bandos de saqueadores. Expressão que capta bem o sentido original da palavra e distingue a forma de oposição nesse sentido das conquistas de grandes impérios que viriam mais tarde. Versículo 18. Pois o Senhor tinha misericórdia. Aneb traz o equivalente a abrandava.